Olá! Se você está se preparando para a prova discursiva do CNU, mas ainda tem muitas dúvidas, este vídeo é para você. O chamado Enem dos concursos, o Concurso Nacional Unificado, é uma grande novidade que está tendo a sua primeira edição agora em 2024. Além de unir vários órgãos e vários cargos, ele também tem muitas novidades na sua apresentação do edital. Primeiro, distribuindo as áreas em blocos e o conteúdo em eixos. Então, só essas nomenclaturas já faz a gente ter que prestar mais atenção naquilo que ele está expondo. Também, pensando especificamente sobre a prova discursiva, há alguns detalhes que ficaram assim não muito claros no edital. Então, nesse vídeo eu quero explicar para você o que são esses detalhes e como você pode se preparar de uma forma segura. Nesse vídeo especial, eu vou falar sobre a prova discursiva para os blocos 1 ao 7. Porque o bloco 8 é a dissertação tradicional. Eu vou falar sobre ele em especial em um outro vídeo, ok? A primeira coisa que é preciso saber é o tipo textual que será cobrado. Vai ser um texto discursivo, uma questão discursiva. Isso significa que vai ser um texto expositivo. Padrão dissertativo expositivo. Dissertação que tem introdução, desenvolvimento e conclusão. Expositivo, porque você não precisa defender um ponto de vista. Então, não vai ter crítica, não vai ter apresentação de intervenção, nada disso. Você vai apresentar o seu domínio sobre o conteúdo específico do edital. O conteúdo que está sendo cobrado no edital. Então, você precisa demonstrar para o seu leitor-corretor que você conhece bem esse conteúdo. Mas não basta apenas listar as leis e os conceitos. Você precisa analisar essas informações, associá-las ao tema, à proposta. Então, não vale só fazer uma lista de informações técnicas, ok? Pensando ainda sobre o tipo textual, eu não aposto que será um estudo de caso. Porque o estudo de caso ele tem uma nomenclatura muito específica, ou estudo de caso, ou situação, problema. Dentre as descrições sobre o que será avaliado no texto, existe a seguinte expressão: conhecimentos práticos. A banca vai avaliar os seus conhecimentos práticos. O que seria isso? Não é necessariamente analisar uma situação específica, mas sim apresentar informações que são práticas. Nem todo o conteúdo teórico ele é apenas baseado em leis e conceitos. Há muitas informações que você pode validar por meio de exemplos, por meio de situações reais. Isso é um conhecimento prático. Então, não se preocupe em pensar em analisar uma situação. Se preocupe em estudar o conteúdo específico, mas também conhecer, como que funciona na prática algumas informações, alguns conteúdos. E a respeito do título, o texto discursivo expositivo, a dissertação expositiva, não tem como padrão apresentar um título, exigir um título. Afinal, essa é uma estratégia para dar pistas do seu ponto de vista. Como não tem defesa de ponto de vista e não tem análise crítica, não tem por que ter título. Você vai falar sobre aquele conteúdo determinado, ok? A respeito do estilo da proposta, como que a banca vai apresentar essa proposta para você, esse também é um outro desafio, porque como é um concurso inédito, a gente não tem um parâmetro, não tem como buscar propostas anteriores para replicá-las, ou para praticar a partir delas. Além disso, a SESGRAN-RIO não tem um amplo histórico de provas discursivas. É muito comum ela aplicar provas com temas de conteúdo geral. Então, o que você pode fazer? Buscar temas anteriores propostas anteriores, para você conhecer essa estrutura. Mas eu adianto para você que ela segue sempre o mesmo modelo. Um texto motivador curto para você compreender o contexto daquele conteúdo, um enunciado que é muito importante, porque ele pode conter
o conteúdo central, ele pode direcionar qual é a base teórica fundamental e ele vai indicar isso com certeza, porque o edital indica, porque o edital afirma, ele vai indicar o número de linhas que você terá como mínimo e máximo. Mas eu já falo mais sobre isso. Outra pista bem importante do edital é sobre a presença de tópicos obrigatórios de exposição. Ou seja, além, do texto motivador, do enunciado, a proposta ela vai ser acompanhada de alguns direcionadores de exposição. Pode ser 2, 3 ou até 4 tópicos. Eles são obrigatórios. Você precisa falar sobre todos eles respeitando a sequência dada. Então eu sugiro que você se prepare sempre com propostas que tenham essas listas, que tenham essa indicação de itens de discussão, porque assim você já vai ficar mais preparado para aquilo que vai aparecer na sua prova. E essa forma de apresentar o que precisa ser colocado no seu texto. Uma banca tradicional nesse estilo de proposta é o Sebrasp. Então, vale a pena você buscar temas dela, dessa banca, para poder se preparar para a Sesgran Rio sem problema algum. Agora, quanto à quantidade de linhas, eu também oriento que você se prepare para textos de 25 a 30 linhas no máximo. Por que não se preparar para textos de 40 ou 60 linhas? Pensa comigo, o que é mais fácil? Você aumentar a quantidade de conteúdo ou ter que reduzir a quantidade de conteúdo? Aumentar é muito mais fácil. Então, se você está pronto para escrever até 30 linhas e vai lá e no dia da sua prova você vê que o enunciado é para escrever até 40 linhas, é mais fácil você ampliar, colocar um parágrafo a mais no seu texto, seja discorrendo mais sobre um conteúdo, seja fazendo uma introdução específica, uma conclusão específica, enfim, você vai se sentir mais livre para escrever e expor o seu conhecimento. Então, essa é uma dica de ouro. Se prepare para textos de até 30 linhas. Se você puder escrever mais, é um prêmio para você no dia da sua prova. E quanto ao conteúdo que será cobrado na prova, Como saber qual é o assunto que você precisa se preparar mais? O edital diz o seguinte: a prova discursiva será de caráter eliminatório e classificatório, exclusiva para cada bloco, contendo uma questão dissertativa que abordará conteúdo constante do anexo 4 deste edital. Veja, fala que vai ser um conteúdo do anexo 4. O anexo 4, ele fala de conteúdo geral e de conteúdo específico que está separado por eixos. Então, qual você deve estudar mais? Qual será que vai cair na sua prova? Não dá para saber. O que eu te digo é o seguinte: você não precisa estudar tudo, tanto conteúdo geral quanto conteúdo específico, então você vai estar preparado para qualquer assunto que cair na sua prova. E esse é um lado muito positivo, porque você não precisa ficar preocupado com a atualidade, com o que acontece no mundo, Você precisa somente focar naquilo que é do edital. Então, de qualquer forma, você já está se preparando para o conteúdo da discursiva. Eu sugiro também que você não tente adivinhar o tema da redação e nem fique focado apenas em temas quentes, em temas que sejam muito específicos para o seu cargo. Por quê? Se é uma prova para o bloco contempla diferentes áreas, certo? Então, é muito improvável que a banca privilegie um cargo, em detrimento de outro. Então, pense em assuntos que sejam mais gerais, como políticas públicas ou governança. Esses são assuntos que eles vão envolver qualquer área, qualquer órgão, Então, é um assunto mais tranquilo para a banca poder aplicar e também poder avaliar sem gerar nenhum tipo de prejuízo para ninguém. Então, o que você vai fazer? Como que você vai se preparar? Eu tenho algumas sugestões. A primeira é: estude a estrutura do texto dissertativo. Tenha clareza da função da introdução, do desenvolvimento e da conclusão.
porque você vai precisar fazer um texto nessa estrutura, não tem jeito. Então, como você pode apresentar o conteúdo? Como você vai desenvolver esse conteúdo? E qual a melhor forma de encerrar esse texto? Outra dica é compreender como você pode abordar, explorar todas as exigências da proposta. Será que pode ter alguma na introdução, outra no desenvolvimento, outra na conclusão? Como estabelecer uma linha de raciocínio lógica entre elas para não parecer que o seu texto seja uma lista de itens, né? Então é muito importante você compreender como fazer essa progressão de conteúdo cumprindo aquilo que é cobrado. A terceira dica, então, é essa: fazer a progressão eficiente do conteúdo. Como que você vai marcar a coesão, né, a continuidade entre os parágrafos? Como que você vai estruturar cada parágrafo para que o texto fique realmente discursivo, né, e não uma lista de itens? E por fim, fique atento e atenta às falhas gramaticais, ok? Pratique agora para você ter noção de quais são os seus erros mais recorrentes, para você resolvê-los o quanto antes. Isso é urgente. Viu só? Você tem uma série de estratégias que você precisa dominar para ir bem na redação, que vão muito além de tentar adivinhar o tema. Porque se você não conseguir estruturar o texto, não corrigir suas falhas gramaticais, não souber como apresentar o conteúdo, de nada adianta ter adivinhado o tema. E por fim, é muito importante você conhecer quais são os critérios de correção. Para as provas, né, dos blocos 1 ao 7, são apenas 2 critérios. O primeiro deles vai avaliar o seu conhecimento específico. E aí vai ter observado, né, vai ser pontuado como que você apresenta esse conteúdo, né, de uma forma clara, organizada. Se você tem o conhecimento técnico e teórico, qual é a presença dessas informações, conceitos, leis, autoridades, exemplos, comparações, como que isso vai estar apresentado no seu texto, né? Então, todo esse conhecimento, como que você domina ele, vai ser avaliado. E isso vale 50% dos pontos da redação. Os outros 50% vão ser computados para a estrutura da dissertação e a gramática, ou seja, a organização entre introdução, desenvolvimento e conclusão e todo o fator gramatical, acentuação, ortografia, pontuação, regência, enfim, tudo aquilo que envolve a norma culta. E um detalhe bem importante: se você zerar no conteúdo específico, ou seja, ficar enrolando ali o corretor ou simplesmente fugir totalmente do assunto que foi solicitado ou não cumprir as exigências da proposta, né, os aspectos obrigatórios, você não vai nem para a etapa de avaliação da estrutura textual e da gramática, ok? Então fica bem atento aí ao cumprimento do tema. Aí depois será avaliado a gramática. E então, compreendeu melhor como será essa prova discursiva para o Concurso Nacional Unificado, o Enem dos concursos? Se sim, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com quem mais está se preparando para essa prova tão esperada e tão importante. Não deixa de seguir o nosso canal, ativa o sininho para sempre receber as novidades e se ficou ainda alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu respondo para você. Até o próximo vídeo. Tchau!